meus queridos alunos do sexto ano. Hoje é 1º de julho, né? A gente já está se preparando aí para as provas na próxima semana. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 7 e dar início ao capítulo 8, ok? E fazer uma breve revisão sobre tudo, porque como nós observamos, um texto está interligado ao outro, tá bom? Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço por este dia, te agradeço por cada um dos meus alunos aqui presentes, que o Senhor venha abençoar cada lar, abençoar cada família, que o Senhor venha prover, Senhor, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém. Bom, lembrando que vocês precisam, tá, gente, fazer as atividades, mandar para mim, porque ela conta ponto na prova. Lembrando que a prova vale 50% e os outros 50% é a frequência e as atividades feitas, ok? Bom, nós vamos começar a nossa aula fazendo uma leitura que está em Mateus, capítulo 25, do 31 ao 40. Nós estávamos falando no capítulo 7 sobre a misericórdia de Deus, como Deus age, como Jesus agia com misericórdia com as pessoas. Lembra que Jesus, ele ajudou aquelas pessoas que ele conhecia e as pessoas que ele não conhecia. Quais eram as pessoas que ele conhecia? Maria, Marta e Lázaro. E as pessoas que ele não conhecia era a viúva de Naim com o seu filho, né, que estava lá no cortejo, e Jesus se compadeceu da dor daquela mãe, porque ela era viúva e estava perdendo seu único filho. Então Jesus teve misericórdia e ressuscitou o filho da viúva. Aqui em Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando teve sede, demos de beber? E quando te vimos forasteiros e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes pequeninos, dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, continuando também. Então o Senhor dirá assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, né? Então, gente, Jesus, naquele grande dia, né? Jesus, ele fará a separação. Então, Jesus, ele nos ensina, né? Como ele disse aí, tudo aquilo que nós fazemos, as pessoas, gente, é como se estivesse fazendo para Jesus. Quando você dá esmola para alguém, quando você dá vestidos para alguém, quando você ajuda qualquer pessoa, seja ela sua conhecida ou não, Jesus diz claramente que nós estamos fazendo para com Jesus, como se como se a gente estivesse fazendo para Jesus. Então é importante você fazer o bem sempre, seja para aqueles que são chegados a você, como aqueles que não são, né? Jesus, ele faz ele dá esse exemplo, né? Quando ele ajuda a viúva de Naim, né? Que ele não conhecia, e ajudou também a Maria e a Marta, né? Jesus foi movido pela misericórdia e e ajudou as duas partes, né? Ele foi movido pela compaixão. Bom, eu vou contar aqui um pouco de uma história. Por que nós precisamos fazer boas obras? Por que nós precisamos viver como a palavra de Deus diz que nós devemos viver? Porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo, gente.
Ele é o nosso maior exemplo de perfeição, de santidade, é o exemplo que nós precisamos seguir. Porque as outras pessoas, nós somos seres imperfeitos. Então, o nosso modelo de santidade, de fidelidade, modelo de bondade, chama-se Jesus Cristo. Bom, e as pessoas precisam ver isso em nós. Conta a história, né, que em uma ilha, né, foi um homem, esse homem foi visitar aquela ilha. E quando chegou lá, ele começou a falar de Jesus, começou a falar que Jesus era bom, que Jesus já ajudava as pessoas e tudo. Então, o que aconteceu? Ele, né, dos índios, né, o chefe da tribo, disse assim: olha, Jesus andou aqui. Jesus esteve aqui na tribo. Então o homem ficou assim: Jesus esteve aqui na tribo? Sim, havia aqui um médico, e aí ele falou o nome dele, né? Que ele agia como Jesus. Ele ajudou, ele curou, ele ajudou os necessitados, ele era bom, ele nos ensinou a ler, ele nos vestia. Então, todas as características que eles diziam de Jesus, eles viram naquele homem. Então, eles conheceram Jesus através daquele homem. Assim também somos nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Tem pessoas que não acreditam em Deus, né? Tem pessoas que acham que Deus não existe, que Jesus não existe, né? Mas a partir das nossas ações, as pessoas conseguem ver o amor de Deus através das nossas ações. Bom, aqui nós encerramos o nosso assunto do 7º capítulo, tá, gente? Falando sobre a compaixão, a misericórdia, o exemplo de Cristo para as nossas vidas. Vamos agora começar com o capítulo 8, que continua também falando de Jesus, que fala sobre a natureza humana de Cristo. Que natureza humana é essa? A natureza que também existe em nós. Jesus, ele também sentiu as mesmas dores, as angústias, ele teve as dúvidas, tudo que nós sentimos, Jesus também sentiu. Jesus, ele foi tentado, ele foi provado, e em nada Jesus foi reprovado. Em tudo Jesus saiu aprovado, porque Jesus, ele tinha um foco, né, que é o reino de Deus. Então, nós vamos estudar o que está dentro de nós. Que sentimentos nós guardamos dentro de nós? Será que nós guardamos coisas boas? Será que o que tem dentro de nós é amor, é ódio, é tristeza ou alegria? É depressão ou é satisfação na vida? O que tem dentro de nós? Nós precisamos aprender a conviver, né? Não é nem a conviver, me perdoe, não é conviver. Nós precisamos lidar com esses tipos de sentimentos. Jesus, ele sentiu cansaço, Jesus ele irou-se, Jesus ele se sentiu angustiado, Jesus se sentiu triste, né? Mas Jesus ele sabia lidar com esses sentimentos. Ele não se deixava levar por eles, né? Ele sabia a quem recorrer, ele sabia o que fazer. Então, quando Jesus sentia essas necessidades, Jesus sentia a necessidade de estar no meio das pessoas, mas também sentia a necessidade de estar afastado, de ficar um pouco sozinho. Então, para vocês verem como nós somos parecidos com Jesus, né? Como ele sentiu as nossas angústias e tudo. Mas a diferença, como eu já falei, qual é a diferença? Jesus sabia lidar com essas situações. Ele não se deixava levar por essas coisas. Aqui, lá no nosso livro, lá em Aquecimento, diz assim: que tal desenhar no espaço abaixo algumas expressões faciais? Eu desenhei aqui, olha só. Eu desenhei aqui. Que expressão é essa? Raiva. Jesus sentiu raiva? Sentiu. Jesus irou-se quando ele entrou no templo e viu aquele povo todo vendendo coisas dentro do templo. Jesus ficou aborrecido. E o que Jesus fez? Jesus pegou o chicote, ó, e repreendeu aquele povo. Jesus se entristeceu? Sim, gente. A palavra de Deus diz lá no Getsemane que Jesus, ele diz que ele estava sendo, que ele estava sentindo uma profunda tristeza, uma tristeza de morte, né? Uma tristeza muito forte.
né? É uma tristeza que dói dentro da gente. Então Jesus sentiu, mas nem isso deixou com que fez com que Jesus não cumprisse a vontade de Deus na vida dele. Jesus também ficou assim angustiado. Sim, Jesus também sentiu angústia dentro dele, né? Também Jesus ele se sentiu angustiado. Jesus, ele era feliz? Sim, Jesus também era muito feliz. Jesus, ele se divertia com os amigos. Jesus, ele gostava de conversar. Jesus gostava de contar parábolas. Jesus gostava das pessoas. Ele gostava de estar no meio das pessoas, né? Ele gostava de levar a palavra de Deus. Ele falava, ele ajudava. Jesus era um homem que ele gostava de estar no meio da multidão, de ajudar, curar, de libertar, levar a palavra de Deus. Jesus era um homem, Jesus era feliz, mas Jesus também se irava. Jesus, ele também sentia tristeza. E Jesus também ficava angustiado, né? Então, nós temos que procurar ter a natureza de Cristo, né? Procurar superar esses sentimentos. E lá no nosso exercício, você vai desenhar alguns rostinhos. Diz assim, ó. Tem um de super feliz, você vai desenhar super feliz, depressivo. Você vai desenhar um rosto zangadíssimo e exausto. Ok? Você vai colocar lá. E você vai pensar um pouco e você vai responder. O que te deixa super feliz? O que te deixa mega triste, super triste? O que te deixa empezangado? O que te deixa ultra cansado? Né? Você vai responder essas questões. Em seguida, nós vamos lá para os neurônios em ação. Você sabia que esses sentimentos e outros mais foram vivenciados por Jesus? Lógico, né? Mas Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, pode irar-se, entristecer-se, sentir-se cansado, entre outros. Será que ele podia? Sim, com certeza. É comum pensarmos que Jesus, por ser Filho de Deus, estaria, né, livre, né, isento de qualquer problema ou sentimento que nós ou qualquer outras pessoas podem sentir, né, gente? Alguns até concordam que Jesus poderia ter tido sentimentos como os nossos, mas ele sempre sendo Deus, tudo seria muito mais fácil. Contudo, a verdade sobre os sentimentos e atitudes e reações de Jesus não é essa, né? Eu acredito também que não é porque Jesus era Deus que ele não sabia lidar com esses sentimentos. Pelo contrário, né? Jesus, quando ele estava aqui, ele estava como um homem, estava aqui, ó, como carne, estava como nós. Nos evangelhos encontramos várias situações em que Jesus vivenciou experiências comuns a todos os homens. Ele experimentou momentos agradáveis, desagradáveis, tristes, alegres. Devemos nos lembrar como era a natureza, né? Que em sua natureza Jesus era perfeitamente Deus, mas também perfeitamente homem. Não apenas teve aparência humana, por isso experimentou muitos sentimentos e reações que nós, seres humanos, temos. Então Jesus, quando esteve aqui também, ele sentiu, ele vivenciou tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, traição, né? Ele foi traído por Judas Iscariotes, ele sofreu também abandono, né, descaso. Na lição 1, né, no exemplo 1, nós vimos que Jesus chorou. Na lição passada, vimos que Jesus ressuscitou um amigo, né? Foi Lázaro. Não é verdade? Mas antes que isso acontecesse, a Bíblia diz claramente que Jesus chorou. Em João capítulo 11, versículo 35. Ele se entristeceu ao ver a dor e a saudade das irmãs que choravam a morte de seu amado irmão. No exemplo 2, tem falando que Jesus se angustiou. Alguém poderia imaginar que Jesus, o Filho de Deus, sentiu-se tomado por pavor e angústia? Antes da sua morte na cruz, Jesus orava em um lugar chamado Getsemane. Então ele disse a seus discípulos: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 38.
Ele sabia a dor e a sofrimento e da vergonha que o aguardava na cruz. E deixou bem claro que, se pudesse, preferia não passar pelaquela situação. Mas mesmo assim, Jesus preferiu obedecer à vontade de Deus. Lá no exemplo 3, diz que Jesus se zangou, né? Como eu falei lá a respeito do templo, né? Quando ele entrou no templo. Outros exemplos também, Jesus sentiu sono, como lá na tempestade, né? No barco, ele sentiu fome no deserto, ele sentiu sede, né? Como ele fala lá com a samaritana, né? Ele sentiu sede. Então, em tudo Jesus, ele sentiu as nossas aflições, ele sentiu tudo aquilo que também nós sentimos. Jesus também, ele teve isso dentro dele, né? Outra, bem aqui na mão na massa, tá? Temos aqui, ó, devemos aprender a expressar de maneira correta os nossos sentimentos. Encontre abaixo 8 maneiras de fazer isso. Após encontrar as palavras, procure no dicionário o significado delas que você não conhece. Você vai procurar, né, as palavras, e aquilo que você não conhecer, você vai procurar o significado delas lá no dicionário. Bom, gente, olha, nós vamos encerrar esse capítulo. Nós temos aqui as atividades que vocês vão fazer. Vai ser como as atividades são todas, né, respostas pessoais e também está no texto, tá? Vocês têm a capacidade de fazer sozinhos, né? Então, o que nós devemos aprender? Que Jesus, ele nos ensina a lidar com as situações, que Jesus, a palavra de Deus, ela nos ensina a superar todas essas coisas. Quando você tiver qualquer dúvida, vá na Bíblia, lê a palavra de Deus, ela fala sobre tudo, ela fala sobre namoro, ela fala sobre o casamento, ela fala sobre a preguiça, sobre aquele que trabalha, sobre esperar o tempo de Deus. Em todo e qualquer assunto que você desejar, você vai encontrar resposta na Bíblia, porque o intuito de Deus é nos ensinar como nós devemos viver uma vida feliz, abundante e obediente à vontade do Pai. E quando nós somos obedientes, gente, nós somos felizes. Mesmo quando nós passamos por situações difíceis, mas nós somos felizes, porque nós temos um Deus que cuida de nós, tá bom? Então, estude para as provas, ó. Um beijo bem grande, tá? Jesus abençoe, Deus abençoe a família de vocês, ok? Abençoe a vida, e vocês são muito, ó, importantes para Jesus, tá bom? Então, ó, cheiro, qualquer dúvida, gente, liga para mim, manda um WhatsApp, manda qualquer coisa, fala comigo, não fica na dúvida, tá bom? Um beijinho e até a próxima semana com as nossas provas. Beijo!